Pessoal, seguidores do No Foco Podcast Brasil, vocês sabem que a correria que a gente fica nesse estúdio aqui é demais, e vai chegando o final da tarde, vai dando aquela fome, e a gente pensa assim, eu quero uma coisa gostosa, e adivinha só, a Pizzaria Estrela mandou pra gente hoje um agradinho que eu vou te falar, gente, é maravilhoso, vou abrir com vocês, olha só. Olha que pizza maravilhosa que eles mandaram pra gente aqui. Gente, a massa crocante, fininha, o recheio super saboroso. Segue eles lá, Pizzaria Estrela. E eles têm no Planalto, no Morumbi e no Laranjeiras. Não perca, gente. Encomende a sua e logo eu já vou pegar o meu pedacinho aqui. Vou ver se vai sobrar pra produção, hein? Um abraço a todos, fica a dica. Não se esqueçam, Pizzaria Estrela. Olá, pessoal, boa noite, estamos aqui com mais um No Foco Podcast Brasil, hoje com mais um super convidado pra gente bater um super papo aqui com a gente. Hoje eu recebo Carlos Coelho. Boa noite, Carlos. Boa noite, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Eu que agradeço você ter aceito o nosso convite e a gente vai conversar um pouco sobre cultura, né, que nós estamos falando aqui antes, então... É minha vida, né? É a sua vida. É minha vida, não tem outra, né? Ai, que bom. E eu sempre começo com a mesma pergunta. Uhum. Quem que é o Carlos pelo Carlos? É uma pergunta complexa, né? Porque o Carlos, da definição do Carlos, os dois são um pouco confusos. Na verdade, o Carlos, ele é uma pessoa que desde sempre tem uma busca pela comunicação e pela cultura, né? Então, assim, quando as pessoas perguntam por que eu me tornei jornalista, por que eu comecei a trabalhar com produção cultural, é uma coisa que, para mim, parece que não tinha outro caminho. E isso desde a infância, né? Então, em primeira instância, o Carlos é esse. É uma pessoa que tem a alma na cultura e na comunicação. É o que eu gosto de fazer e não me vejo fazendo outra coisa, né? Esse é o Carlos. Pelo Carlos. Pelas outras pessoas eu já não sei dizer. Pelas outras pessoas e às vezes nem importa, né? Porque o importante é o que a gente, né? Na verdade, eu acho que, sobretudo quando a gente está falando de trabalho, né, Sabrina? Sim, né? Porque... poxa, a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, né? Então, se a gente não for movido pela paixão, por uma coisa com a qual a gente se identifique, a vida fica sem graça, ela fica sem energia, né? Eu acho que não tem o menor sentido você escolher uma outra profissão, porque talvez seja mais rentável, ou alguma coisa assim, mas você tem que procurar aquilo que é onde a sua personalidade se encaixa. Aonde o seu desejo, seu sonho, a sua visão de mundo se encaixa, né? Não dá para seguir outro caminho, né? E você falou que desde sua infância que você pensava nisso. Não profissionalmente, né? Gostava da comunicação. Eu gostava, porque na verdade a minha infância, eu sou berlandense, a minha infância vem de um tempo que existia muito pouco isso na cidade, né? Tanto na comunicação como na cultura, né? A comunicação tinha poucos veículos, não existia internet, provavelmente era só a TV, né? E com os programas dela e pronto, mas mesmo assim teve uma ocasião que eu e o amigo batemos lá na TV. Assim, eu acho que era tanto que a gente era o quê? Adolescente. Nós batemos na TV por curiosidade, para saber como é que funcionava, como é que a gente trabalhava ali, né? A gente sabia nem chegar, o Moarama era praticamente fora da cidade, né? Tinha pouquíssimas casas lá, e nós batemos lá. Eu lembro exatamente, eu sempre fui muito pequeno, né? Entendeu? Assim, aí eu não alcançava o balcão direito. Aí a pessoa olhou e falou, a gente queria fazer um trabalho aqui, né? E tal. E acabou que deu certo. Nós fizemos um comercial. Tinha uma loja que chamava PAF. Aí o programa da TV Triângulo vinha assim, PAF informa, né? A seguir tal programa. Aí a gente aparecia naquele momento e durante o programa, nos intervalos, aparecia a propaganda de Natal. Olha, deu que certo. A gente fez, deu certo, foi uma experiência. Ironicamente, anos depois, eu fui trabalhar lá.
né? Entendeu? Assim, nessa mas já parte, adulto, assim, já, né? essa parte da adolescência, você foi bater lá com quantos anos, mais ou menos? Eu Lembra? devia ter talvez uns 9 anos. Nossa! 10, talvez, por Bem aí. pico ruxo mesmo, foi na cara e na coragem. Era. A mesma coisa eu fiz com o conservatório. Eu e um amigo, vamos aprender um instrumento, né? Aí, vamos aprender piano. Aí fomos, nem sabíamos como chegar, pegamos um ônibus, chegamos lá, e aí entramos na aula de piano. Eu desisti, acho que lá pela terceira aula, entendeu? Meu amigo é um pianista, o exímio pianista hoje. Olha, ele mora em Brasília, né? Toca super bem, acho que tem uma escola de música lá. Quer dizer, então fez sentido aquela ida. Fez sentido? Né? Não para mim, para o meu amigo. Sempre tem né? Então, aí você não identificou com o piano. Não, a mesma coisa jornalismo. Eu nunca pensei em ser jornalista, mas na infância, na adolescência, ali, no primário, eu lembro de a gente fazer aqueles jornaizinhos de mimeógrafo. Depois eu fui para... Isso eu estava no Coronel Carneiro, escola primária. Depois, no museu... Não, foi bem depois, mas assim, eu fiz um jornalzinho para o movimento estudantil e depois eu fui trabalhar no jornal para pagar o jornalzinho que a gente tinha impresso lá no jornal, entendeu? Sei, é uma coisa para fazer a outra. Mas eu nem imaginava ser jornalista. Aí anos depois eu estava morando fora de Berlândia, quando eu voltei eu não sabia o que fazer, eu falei, eu vou fazer jornalismo. Na verdade, eu queria fazer... eu não lembro qual, mas eu queria fazer um curso que não tinha aqui. Aí eu falei, vou fazer jornalismo. Aí do jornalismo eu já caí na redação e segui uma carreira jornalística que eu sigo até hoje com alguns bicos, né? Adoro jornalismo. Então, quer dizer, nada é por acaso na vida. Nada é por acaso. Então, quando eu disse a vida inteira é porque tudo isso demonstra que eu já tinha uma conexão de alguma forma, ainda que em nível inconsciente, né, eu tinha uma conexão com a comunicação, com a arte. O jornalismo na época era UFO ou era particular? Não, o jornalismo só tinha aqui, eu sou... Acho que quando eu entrei era a terceira ou quarta turma, e só nessa época era FIT, que depois virou o NIT, aí eu já não peguei as outras fases, depois virou o Unitri. Foi, o Unitri. E hoje é o quê? É o Unitri. É o Unitri mesmo, o Unitri então, mantém. Não existia na Federal, entrou muitos anos depois, né? Eu vejo algumas pessoas que vêm aqui e falam que quando decidiram fazer jornalismo, os pais foram totalmente contra. Porque queriam... eu quero um filho médico, eu quero um filho advogado, eu quero um filho engenheiro. Você foi assim ou aceitaram? Não, meus pais sempre foram muito libertários nesse sentido. Eles nunca desenharam destino de ninguém, nunca interferiram. E sempre até incentivaram o que os filhos queriam, né? Isso é muito bom. Eu acho que a carreira acaba ficando um pouco mais leve, né? Assim, a profissão fica mais leve. Né? De não ter tanta cobrança, né? Porque eu vejo muita gente falar que o pai, não, jornalismo de maneira alguma. Né? Não, nunca teve isso. Graças a Deus. Isso é muito bom. Meu pai já morreu faz tempo. A minha mãe tem 92 anos. Até hoje ela é uma figura da paz. Tranquila. Tranquilaça. Isso. E como que foi o seu começo? Em qual área? No jornalismo. No jornalismo. Eu tinha, na verdade, é engraçado, porque os meus melhores professores ali não eram jornalistas, eram da história, né? Olha só. E é uma pessoa que eu agradeço sempre e falo que é culpa dela, né? Assim, que é a Regma, né? A Regma é uma historiadora, uma intelectual que eu admiro muito, e ela colocava na minha prova, publique-se, né? Aí um dia ela me ligou dizendo que o Marcelo Castilho Avelar, que depois se tornou um grande amigo, ele era um jornalista do estado de Minas, que ele estava fazendo um jornalzinho para o Festival de Dança e que estava recrutando estagiários, né, para trabalhar nesse jornalzinho. E que eu estava inscrito, que ela me inscreveu e que era para eu estar lá na manhã seguinte. Uma coisa bem compulsória, né? Aí eu fui, aí o Marcelo já me deixou
no primeiro momento como principal repórter, aí no ano seguinte eu já era o editor assistente, depois eu cheguei a ser o editor desses jornaizinhos, aí a Secretaria de Cultura me chamou para fazer outros jornaizinhos de lá, e o Jornal Correio já me chamou para trabalhar. Entendeu? Então, aí fazendo a faculdade eu já comecei a trabalhar como repórter do Jornal Correio, fiquei pouquíssimo tempo como repórter, já me transferiram, reportagem geral, aí já me transferiram para a editoria de cultura, que o editor nessa época era o Maurício Ricardo Quirino. O Maurício Ricardo. Ele era o editor de cultura, depois ele foi ser o editor-chefe, né? E depois o coordenador de geral. Aí o Maurício me deu muita força nessa época também, e aí eu passei a ser o editor. Antes de mim teve uma fase que, como eu fazia muito pouco tempo que eu estava no jornal, aí precisaria, o jornal ia passar por uma reforma gráfica, ia mudar o quadro também de jornalistas lá, e para eu ser editor era muito recente. Aí a pessoa que promoveu a reforma gráfica, ela achou que não deveria ser eu. Aí foi a Renata Neiva, que foi minha chefe durante um tempo, e que foi uma jornalista excelente, uma editora excelente, ficamos muito amigos, mas logo depois ela saiu e eu entrei no lugar dela, né? Aí você já entrou nesse mundo da cultura. Não, na verdade eu já estava no mundo da cultura e estava no jornalismo cultural, né? Aí eu passei a ser o editor. Aí esporadicamente eu trazia algum espetáculo. Na época lá para o Teatro Rondon Pacheco, não existia o Teatro Municipal. Aí, Teatro Rondon Pacheco e Teatro Grande Otelo. Aí eu fiquei tocando durante muitos anos, paralelamente às duas profissões, né? De vez em quando como produtor cultural e sempre como jornalista. Aí trabalhei no Jornal Correio, fui para quando inaugurou a TV Universitária, eu estava nesse primeiro time lá, e na TV Triângulo eu voltei 3 vezes, mas não no jornalismo, na produção de vídeo, né? Entendi. E como que você vê esse movimento cultural agora de Uberlândia? Aos meus olhos parece que está dando um boom. Olha, eu sempre digo que, assim, muita gente não vai gostar de ouvir o que eu vou dizer, mas eu sempre digo que Uberlândia tinha uma vocação quase natural para ser uma cidade aculturada. Entendeu? E eu acho que a cidade está crescendo, ela é constituída na grande maioria por pessoas de fora, né, que consomem cultura, que estão habituadas a consumir cultura, e tem uma série de produtores que têm feito história, que têm plantado sementes, né? Eu acho que tem aí o pessoal do Timbre, o pessoal do Mineiro Beat, a gente com Uberlândia na Rota das Culturas. Então tem projetos que criam um movimento, né, que criam uma plateia em Uberlândia e que mostra que a cidade tem demanda para isso. Paralelamente, tem coisas que são inconcebíveis. Eu acho inconcebível, por exemplo, que uma cidade desse porte, que é a segunda cidade de Minas, menor que apenas que a cidade da capital, né, que é BH, a maior num raio aí sei lá, acho que de 500 quilômetros, me parece, ter só um teatro. Absurdo. Tem pequenos teatros de bolso, né? São pequenininhos demais. Era o Fórum, né? Tem ali tem o Cine Teatro Nininha Rocha, que é um bom teatro, mas uma plateia muito pequena. A UFA acabou de inaugurar um teatro, que também é bom, mas ainda é uma plateia pequena, né? Então eu digo teatro assim para os tipos de repertório que a gente carrega, né? As peças que a gente traz. Eu não me lembro de ter entrado no Grande Otelo. O Grande Otelo e o Rondon Pacheco eram teatros de médio porte. Eles fazem muita falta hoje. Eles tinham acho que tinha 346 lugares e o outro 364. É de bom tamanho. Tem muitas peças, inclusive, que são montadas de uma forma mais intimista, pensando em teatros menores, né? E tem muita gente que está no municipal e que não queria estar ali, que preferia estar no teatro menor. Entendi. Entendeu? Só que é o que tem. As escolas de dança, por exemplo, elas passam apuro ali, porque são muitas escolas. Uberlândia
tem muitas escolas de dança, e que chega final de ano, elas têm que apresentar. Sim. Né? Tem Aí praticamente novembro e dezembro praticamente fica tomado só por escolas de dança, porque tem que ter esse atendimento, né, ao setor da dança. Mas poderia, se tivesse o Grande Otelo, se tivesse o Rondon Pacheco, se tivesse outros teatros. Rondon Pacheco era no fundo do Uberlândia Clube. Sim. É mesmo, eu fui lá. Inclusive ali, eu fico... tem a ver com o perfil cultural de Uberlândia, né? Ali teve porque ali foi um resultado de um movimento dos artistas e grupos da cidade, que lá na década de 80, um produtor, ele pediu para a escola, pertencia à escola Bueno Brandão, pediu para a escola para fazer um espetáculo ali, né? E fez. Ali então surgiram, ainda não como teatro, mas pertencente à escola Bueno Brandão, aconteceu ali um clássico do teatro em Uberlândia, chamava A Casa de Bernarda Alba. Uma produção grande para os padrões da época, e que ficou muito tempo em cartaz, lá no Rondon Pacheco. Sim. Depois teve também Esperando Godot, com um grupo daqui, acho que se não me engano era o Renato Mismete, Humberto Tavares, acho que Flávio Scioli talvez estivesse envolvido, e fizeram essa peça. Então, essas duas peças acabou alavancando um desejo, mostrando a necessidade para o setor cultural e para a cidade que Uberlândia precisava de um teatro. Não tinha. Aí pediram e acabou que fizeram um movimento, acabou que a prefeitura assumiu aquele teatro no acordo com o Bueno Brandão e transformou aquilo num teatro municipal, né? Sim. Os anos passaram, acho que lá funcionou 30 ou 40 anos, não sei. E em um determinado momento o bombeiro interditou. A atual secretária de Cultura, ela teve uma ideia genial. Bom, primeiro ela procurou o Uberlândia Clube, a escola Bueno Brandão, para eles somarem, para ela poder atender as exigências do Corpo do Bombeiro. Forças, né? Mas nenhuma das duas partes quis ajudá-la. Aí o que ela fez? Ela propôs para o governo de Minas Gerais. Eles tinham aquela escola ali do lado da Praça Clarimundo Carneiro, Enéas de Oliveira Guimarães, onde hoje é o Museu de Arte Sacra. Sim. Aquele prédio é tombado como patrimônio histórico, ele é enorme, é super bonito por dentro. E em termos imobiliários, vale muito mais do que o auditório do Rondon Pacheco. Sim. Propôs a troca. Entendeu? Entendi, tipo, a escola estadual estava funcionando lá, então que o governo ficasse com aquele prédio, em troca desse o teatro. Aí ela fazia a entrada pela Tubal Vilela e a saída de emergência que o bombeiro estava pleiteando pela Santos Dumont, né? Sim. E aí, com isso, ia crescer a lotação, porque ali pela Tubal Vilela tem um corredorzinho que vai para o teatro. Aí ali seria o escritório, um espaço expositivo, e a plateia do teatro ia crescer. Não aceitaram. Por vertentes políticas diferentes na época. Ou seja, gente, qual que seria o interesse da comunidade naquele momento, da população, da cidade, né? Então as pessoas não governam para a população, governam benefício próprio. A verdade é essa. Sempre essa. E uma evidência disso é isso. Hoje nós poderíamos ter um teatro no centro da cidade, bacana, e que amenizasse um pouco o sufoco que os grupos, artistas e produtores de Uberlândia têm hoje em dia, né? Sim. Que é a ausência de espaço. Eu me lembro que eu fui uma peça lá nesse teatro no Pacheco com minha mãe. Era do Celton Mello, o zelador. Nós que trouxemos, o zelador. E eu levei o murro do Celton Mello. Jura? Porque foi muito engraçado, porque numa hora da peça ele anda no corredor. Né, fazendo o monólogo dele, ele anda e eu tava bem na beirada. E ele fez assim. Foi um murro acidental. Acidental. Meu Deus, esse não é o Celton Mello que eu conheço. Aí ele, na hora, assim, só que ele continuou a cena, né? Porque... Aí eu parei, eu ficava olhando pra baixo assim, minha mãe rindo, que minha mãe era muito... Aí ele, na hora que mudou pro outro personagem, ele... Tá tudo bem?
Aí eu, tá tudo bem. Cara bacana o Celta. Pois é, naquela época a gente já tava lá na luta. Essa Olha peça, o só. Zelador, nós que E trouxemos. foi uma peça maravilhosa. Ali a gente trouxe muitas coisas legais. A Diogo Vilela, Luiz Melo, Diogo Vilela. Araciba Labanian. A gente levou muita coisa legal pra lá. E era um teatro bem bonito. E pro Grande assim. Otelo também. O Grande Otelo, eu me lembro de poucas coisas dele e eu vi que agora vamos retomar as obras, né? Isso, tá Isso é retornando. muito bom. Já virou uma novela, como o Teatro Municipal foi uma novela, né? Mas eu acho que agora vai. O capítulo Precisa final ir. deve estar chegando, né? Precisa ir, né? Porque E ali eu fiz muita coisa também. fez. Só que eu cheguei a ocupar lá quando era Teatro Vera Cruz. Vera Cruz. E coincidentemente foi o primeiro cinema que eu fui, era o Cine Vera Cruz. Olha só. Eu lembro eu lembro de nome, assim, de nome do pessoal comentar, Cine Vera Isso. Cruz. E eu me pergunto muito assim, né? Porque eu pouco conheço e tal. O Cine Regente poderia ter virado um teatro, não? Poderia. Não, qualquer cinema pode virar um teatro, né? Porque Ali, tinha o Bristol, tinha o Regente. O Bristol virou banco. Não, inclusive, eu até tenho uma obra que eu escrevi que chama Nau à Deriva, o Teatro em Uberlândia de 1907 a 2012, né? E ali eu acho que eu relato um pouco isso. Mas a Dona Cora foi uma pessoa incrível para a cidade na área cultural, né? A Dona Cora levava espetáculos, né? Principalmente de dança e de música, né? Para o Cine Avenida, que era ali, né? Acho que era onde é o Cine Bristol. Bristol, isso. Isso ali funcionou como teatro durante... Teatro também, né? Também. Funcionou para receber os espetáculos que passavam pela cidade, né? Porque na minha época eu estudava no Doutor Duarte, eles levavam muito a gente lá no Regente para assistir filmes. Filmes nacionais, principalmente. Ah, que bacana. Eles tinham um projeto que levava pra gente ver filmes nacionais. Nossa, proposta boa essa, hein? Eu amava, que eu sempre gostei muito. Eu gosto muito de o pessoal tem muito preconceito, mas eu amo. Você sabe, Sabrina, eu estava pensando nisso hoje, que eu vi uma matéria que eu achei muito interessante. As pessoas dizem, o teatro vai acabar, a literatura vai acabar, a internet vai tomar conta. Eu não acredito nisso, porque o rádio está um século aí, o cinema ia acabar com ele, não acabou. Enfim, acho que não tem isso, uma coisa se sobrepondo à outra, porque a outra tem valor histórico e tem suas particularidades, né? E eu estava lendo uma matéria muito interessante de uma pessoa que tem uma lan house, e essa lan house eu nem sabia que isso ainda existia, mas existe, né? E essa lan house, ela é muito frequentada por crianças. E aí, às vezes, dá uma certa briga, porque, né, tá ocupado demais. Aí o dono, o que ele começou a fazer? Ele criou uma mini biblioteca infantil, né? E as crianças que fossem para lá e lesse o livro durante pelo menos 10 minutos. E não só lesse, fingisse que lesse, mas que chegasse e contasse para ele a história, elas ganhariam meia hora da Lan House. E começou a ter outras ações também. Parece que tem várias ações lá. Uma outra ele faz todo mês, eu acho, um concurso de criatividade, não de internet, que as crianças e faz uma festinha para essas crianças, que é uma comunidade carente, né? Eu falei, gente, o que esse cara que é da área de tecnologia está implantando fisicamente para as pessoas e mostrando para as pessoas que o mundo não é só virtual, que existe eu vi isso também, eu achei impressionante que ele fez. E no final do ano, ele faz uma premiação e sorteia um videogame. Isso, também. No final do Aí eu vi que todo mês ele faz uma festinha, né? Com bolo, essas coisas para as crianças. E no final do ano ele faz uma... A ideia é ótima. Então, quer dizer, o mundo, a humanidade ainda existe, né? Existe. Então, eu acho que iniciativas isoladas transformam a sociedade, né? Eu citei agora uma questão política, né, que foi não viabilizar o Teatro Rondon Pacheco. E, na verdade, é isso, gente. A cultura, a arte transforma a sociedade. Transforma. Né? Os partidos, acho que nem tanto. Não, nem tanto.
igual eu já falei várias vezes convidados aqui, que eu trago muito pessoal do carnaval. Uhum. E minha mãe nunca gostou muito de carnaval, então da época de carnaval a gente ia pra roça. Sempre Ah, assim. Então eu não conhecia a fundo os projetos. E até que aí eu falei assim, não é só chegar lá, montar e tocar. A gente é, tem as instituições, a gente ensina as crianças. Acabou a escola, a criança vai para lá para aprender algum instrumento, para aham, aprender a costurar, para estudar. Tem aula particular. Eu falei, é. gente, olha que beleza. E Não não é é, partido político. né? São as instituições da É, escola que tá fazendo aquilo ali para tirar a é. criança da rua. E as leis de incentivo também, elas promovem muito isso. No nosso Sim, projeto mesmo, a gente tem as contrapartidas sociais que sim, levam pessoas ao teatro, que às vezes tem ações de formação, de capacitação. E eu exatamente. vejo projetos, outros projetos, em Uberlândia e fora de Uberlândia também, gente que é muito legal, muito legal. Aqui mesmo tem a Guiomar Boaventura, da área de dança, ela era a fundadora do Grupo Vórtice, né? Grupo Ela tem o Vórtice, eu lembro. projeto Pé de Moleque, que eu acho lindo. Acho lindo, porque aí você pega, por exemplo, um garoto que era do bairro Esperança, né, e que hoje transita pela Europa dançando como primeiro Isso é bailarino, lindo, isso é né? lindo. Imagina como é que isso ia acontecer se não tivesse a iniciativa do projeto Pé de Moleque, né? É uma sementinha que você vai Isso. plantando. E tudo acontece, a maioria dessas coisas todas acontecem muito em função da lei de incentivo, né? Sim. Que algumas pessoas torcem o nariz para elas, mas ela não é isso, tem muito equívoco em torno dela, Tem, né? porque o pessoal É. costumou montar, fala assim, não, que é só a lei Rouanet e é tudo ali. E, não, é só ladrão, Não tem nada disso. Aqui em né? Uberlândia mesmo tem um monte de projetos viabilizados pela Lei Sim. Rouanet. Não existe só a Lei A Lei Aldir Rouanet, Blanc. existe a Lei Aldir Blanc. Do governo federal tem a Aldir Blanc, tem a Paulo Gustavo, tem a Rouanet. Do estadual tem a Lei Estadual de Incentivo à Cultura, o Fundo Estadual de Incentivo à Cultura. Aqui em Uberlândia, no municipal, tem o Programa Municipal de Incentivo à Cultura, que também tem a lei e o fundo, né? Isso. Então, são essas ferramentas que possibilitam que os artistas e grupos trabalhem, né? E não é o que as pessoas estão pensando. Como todo setor, tem a malandragem? Tem. Onde não tem gente desonesta, gente que quer tirar proveito de uma situação. Entendeu? Agora, eu afirmo seguramente que nas leis de incentivos é a grande minoria, né? E entendeu? Estudando elas, né, por causa do podcast, eu vi que é tão detalhado, a prestação de conta tem que ser tão correta, que eu falei, gente, quem fala mal é porque não entende, não pega um edital para ler. Não senta ali para falar assim, vamos ver o que está acontecendo aqui. E assim, gente, tem outros setores que têm mais incentivo do que a Lei Rouanet. Uhum. Como, por exemplo, o setor automobilístico. Agora, alguém já comprou um carro com 50% de desconto? Ou ganhou ele de graça? Porque, no nosso caso, a gente tem que dar desconto, a gente tem todo espetáculo tem uma cota popular, o espetáculo custa R$200, não, mas tem uma cota lá que custa R$50 a inteira e 25 a meia, né? Então é a que lota primeiro, né? Aí eu acho bacana, porque eu vejo assim, as pessoas têm sede de cultura, às vezes não tem o poder aquisitivo, né? Aí vai na cota popular. A gente leva também instituições, ONGs, escolas públicas, com a cota social, que é gratuito. Então, o Instituto Iamar, o Instituto Algar, são institutos que nos apoiam, né? E também levam, mas não só, a gente leva gente do SOS Mulher, a gente leva de outros programas também sociais, né? De outras ONGs, estudantes do curso de teatro. Porque, gente, universitário não tem grana para nada, né? Não, a maioria. Não. Então, aí fica. A melhor sessão que tem é quando vão os estudantes do curso de teatro da UF para lá. Que aprendem. É uma aula, né? E eles vêm com a energia em alta, né? Assim, é muito bacana, né? Mas as pessoas distorcem, né?
Vem com uns equívocos, umas fake news que antes eu até questionava, hoje me dá preguiça, deixa Esse pra lá. igualzinho eu faço assim, tá, é isso aí mesmo, Né? é isso aí mesmo. Eu acho que eu vejo que eu tenho 40 anos, então eu cresci, né, eu peguei o antes e agora eu estou durante, né? E a sementinha que meu pai e minha mãe plantaram foi começar a ler gibi. Ah, tá. Então, Também lá em li muito casa gibi na era, infância. então era gibi, depois foi os livros. Aham. Começaram os fininhos, mais grosso. Então isso vai incentivando a criança a gostar de ler, gostar. Aí quando sai o filme, fala assim, eu vou ver, porque aí vai, acho que a sede de cultura, de arte tá nisso aí. Os pais precisam incentivar desde criança e tirar da tela. E Sabrina, na verdade, esse é o escopo, né, da produção artística, né, é a missão da cultura, eu acho, da arte, eu acho que é um pouco essa de formar a pessoa, formar o humano. Pensamento crítico. Mas além disso também, eu acho que tem todo o espetáculo que a gente traz, sempre tem alguém que nunca foi ao teatro. Sempre. E começa a ir com frequência, porque a gente seleciona bastante, porque teatro é mais ou menos isso, né? Ou a pessoa ama ou ela odeia. Isso está baseado na primeira experiência que ela tem, né? Na maioria dos casos. Mas toda peça, ela agrega algum valor à vida da pessoa. Com certeza. É muito legal quando a gente vê algumas peças que trazem uns depoimentos fortes, né? O ano passado, a gente trouxe uma peça que ela era incrível, ela chamava Macacos. Era uma peça antirracista. É um grande sucesso, com o Cleiton Nascimento. E o Cleiton simplesmente arrasa, porque a peça tem 3 horas de duração. E é um monólogo. E você não percebe. Ninguém percebe. As pessoas, quando saem, falam assim, nossa, mas é tudo isso? A peça teve 3 horas de duração. Eu falei, gente, eu não percebi. Mas o que eu ouvi de comentários, principalmente de pessoas pretas, né? Mas não só, de que aquela peça foi transformadora para eles. Olha só. Que mudou o ponto de vista, que mudou. Aí isso estava dentro de um projeto, um recorte da nossa programação que chama Todos em Cena. Primeiro Festival de Inclusão e Acessibilidade do Triângulo Mineiro foi o ano passado, quando veio Macacos. Esse ano, a gente traz, na perspectiva antirracista, a gente traz o Samuel de Assis, que é um ator bem conhecido, né? Já fez várias novelas na Globo e está atualmente em cartaz nas Três Graças. O Samuel, ele tem uma peça antirracista também, uma pegada bem diferente do Cleiton Nascimento, né? Do Macacos. A dele chama E Vocês Quem São? Né? Eu gostei do nome. E vocês, quem são, né? Assim, então, essa vai estar na segunda edição do Festival Todos em Cena. Aliás, o Festival Todos em Cena, a gente tem uma peça pelo menos por mês, mas em junho nós temos a peça Memórias do Vinho, no começo do mês, e depois de 7 a 13 de junho, nós temos diariamente espetáculos, oficinas, exposição, tudo com foco em inclusão das minorias e acessibilidade das pessoas com deficiência, né? E todos os espetáculos serão gratuitos. Tá? Nós temos ali o espetáculo Azul, que veio ano passado, a gente quis trazer de novo, porque é uma das coisas mais encantadoras que eu vi, que é um teatro de bonecos, que o tema é o autismo. Ai, que lindo. Entendeu? Então, assim, as pessoas, os pais atípicos e as crianças autistas adoraram o espetáculo. E quem não tem proximidade com a síndrome também gostaram muito. Só que ficou gente de fora, então a gente resolveu trazer de novo. Novamente. Então tem a Orquestra Brasileira de Cantores Cegos, né, que também é muito legal. Tem o grupo Os Menestréis, que é com cadeirantes, e é um grupo que ele é produzido pelo irmão do Oswaldo Montenegro, e as músicas são do Oswaldo Montenegro e a direção do Oswaldo Montenegro. Nossa, deve ser. Chama Noturno Cadeirante, é lindo o espetáculo. Imagino. Nós temos as 3 filhas do Paulo José e da Dina Sfati, que eu brinco, eu chamo de trio ABC.
que é a Ana Kutner, Bel Kutner e Clara Kutner. Elas vão estar aqui com 2 espetáculos. O Meu Amor é Cego e Passarinho. O Meu Amor é Cego é uma diversão garantida. As pessoas dão pala de tanto rir. Só que são 2 atores, um casal, cegos, né? Brincando com a própria deficiência. Entendeu? Só que, na verdade, não é uma brincadeira xoxa. Tá levantando reflexões sobre tudo aquilo. Nada é por acaso. É muito divertido. E a direção é da Bel Kutner, que é uma das filhas. E tem outras coisas também. É difícil gravar tudo assim, né? Mas tem muitas coisas. A gente começou a falar aqui da Rota das Culturas. E como que surgiu o projeto? Então, eu trabalho trazendo espetáculos já há, se eu não me engano, são 35 anos. Tem que refazer essas contas aí. Essa contabilidade dos anos, né? Tem que refazer. E aí, era esporadicamente, depois começou a ser com mais frequência. E quando o Teatro Municipal estava em construção, eu acompanhei bastante. Fosse como jornalista ou como observador, né? E comecei até a ir na obra, né? E aí, junto com um amigo, eu comecei quando ele estava perto, e eu vi que estava perto de ficar pronto e que ele ia começar a funcionar, eu comecei a criar uma programação para ocupar aquele espaço. Aí não basta inaugurar o espaço, tem que ter coisa para, né? Algo para. E como eu tinha todo um relacionamento, eu comecei a trazer essa perspectiva de uma programação bacana ali dentro. Interessante. E acabou que rolou isso, mas aí eu fui ser assessor na Secretaria Municipal de Cultura, me afastei um curto período de tempo, né, dessa produção. E aí eu tenho sobrinhos que são mais sobrinhos do que mais amigos do que parentes, sim, né? Sim. Que desde a adolescência, a infância, eles já me ajudavam. Por exemplo, numa época a gente podia colar lambe-lambe, que são aqueles cartazes que você põe em viaduto, em poste e tal. Quando era permitido, eu botava as crianças para ajudar a fazer o grude, ajudar a colar isso na rua e tal, né? E também depois eles foram crescendo, aí já ficaram na bilheteria para mim, né? Os pontos de venda. Aí chegou o momento que eu falei, não, vamos organizar isso, né? E trouxe esses sobrinhos para a gente começar a trabalhar enquanto uma empresa familiar mesmo, né? Entendi. E aí chegou no momento que a gente precisava ter um nome, né? Aí foi o Berlândia na Rota do Teatro. Aí quando nós começamos a trazer outras coisas além do teatro, como por exemplo os 2 shows da Gal, os 2 últimos shows da Gal Costa, Leni Andrade, João Bosco, mas chegou num momento nessa trajetória toda, não sei dizer exatamente qual momento foi, que a gente resolveu ter essa nomenclatura, assumiu isso. Entendi. Primeiro como Berlândia na Rota do Teatro, depois o Berlândia na Rota das Culturas. Abriu o leque. Porque aí a gente pode pensar em outras atrações, não só no teatro. Né? Entendi. E ano passado foi bem intenso, né? O trabalho de vocês ano passado. Foi. Aí o que deu essa intensidade? O que provocou essa intensidade? A cada espetáculo eu passava o chapéu, né? Eu ia atrás dos patrocinadores para cada um. Sim. E achava aquilo uma luta, porque mal acabou um, eu já tenho que correr atrás do outro. Sim. E tal. Aí eu comecei a achar um caminho. A peça que eu me deparei com uma empresa que ela não tinha verba de marketing para isso, mas ela tinha lei de incentivo, a Lei Rouanet. Aí eu me deparei com... eu buscava sempre uma peça que tivesse Lei Rouanet, aí eu pegava todo o custo que ela teria em Uberlândia, que não é pouco, não é baixo. Não é baixo. Um monólogo que seja, às vezes ele fica o custo operacional dele só para trazer, sem mencionar cachês e tudo, em torno de 80 a 100 mil reais. Entendeu? É muito caro.
Aí eu comecei a pegar, sei lá, a peça X tem Lei Rouanet, então a empresa vai entrar aqui nessa peça. Então ela zerou meu custo com essa peça. Aí então eu já diminuía de todos os outros, né? Aí depois eu parei. Aí uma ocasião eu lembro que a gente ia trazer Grande Sertão Veredas, que é uma super produção com Caio Blá, inclusive. Né, Caio Blatt. Eu sempre falei Caio Blá. É Caio Blatt mesmo. É Caio Blatt. Você também fala o Caio convite Blá. que a gente vai postar dele, ele fala Caio Blatt. Caio Eu falei, Blatt. gente, eu sempre falei errado. Aí o Caio Blatt viria com o Grande Sertão Veredas, só que quando aí captei com essa empresa para eles, como eu estava fazendo nos anos anteriores. A hora que já estava tudo praticamente pronto, o cara já tinha captado, o cara vira para mim e fala assim, não, mas eu não atingi os 20%. É porque quando você só movimenta um projeto depois que você atinge os 20%. E o projeto deles era muito caro e ele não atingiu os 20%. Ou seja, aquela verba ficou perdida. Nossa. Aí eu falei, poxa, gente, é a primeira vez que isso acontece. Você falei, quer saber? Eu vou fazer o projeto da Lei Rouanet e vou colocar a programação do ano inteiro. Aí eu comecei a fazer dessa forma, que foi tipo de 3 anos para cá. Entendi. Entendeu? Aí facilitou a vida, porque facilita para a empresa também. Porque às vezes antes Já ela tinha que entrar com verba de marketing. Agora não, ela sabe que vai ter isenção fiscal, ela entra na programação toda, ela já sabe onde ela vai estar, né? Sim. E para quem está assistindo agora, você pode, a gente já sabe. E qual que é a programação até junho que você falou? Tá, vou falar. Mas eu vou, antes só acrescentando algo em relação à Lei Rouanet. Quando eu decidi fazer isso, eu me perguntei, falei assim, gente, os primeiros projetos de Lei Rouanet em Uberlândia foram para o nosso intermédio. Da lei estadual também, da lei municipal também. E por que eu não estava mais fazendo? Entendeu? Assim, na verdade, aí já é outra discussão. É porque eu acho, eu preferia que ela não existisse, mas é o caminho que foi adotado e acho até, tem histórias que mostram o outro lado, que as leis surgiram para despertar o gosto das empresas pelo patrocínio. Sim. Era para ser uma coisa temporária, mas não foi, hoje é a principal ferramenta de trabalho, né? Em relação à programação, a gente começou agora, né? Foi incrível. Com a Rita Lee, né? A Rita Lee, uma autobiografia musical com a Mel Lisboa, um elenco grande. E que, na verdade, a gente já trouxe a outra montagem, que era uma outra peça, né? Uma outra história, mas era a história da Rita Lee. Da Rita Lee também. E era um musical, que a Mel era a Rita Lee, tinha alguns que se repetiram, como quem fez a Hebe Camargo. Ela veio também no Rita Lee Mora ao Lado, que foi há 10 anos atrás. E agora tivemos a oportunidade de trazer essa montagem, que foi incrível. Viria para fazer 2 sessões, sábado e domingo. Fizeram, né? 4. E se a gente tivesse espaço, né, para mais um dia no teatro, alguma coisa assim, a gente tinha feito pelo menos mais 2 sessões. Eu fiquei sabendo que a própria Rita Lee autorizou, né, a Mel fazer. Na verdade, é baseado no livro dela que menciona a Mel. Porque a Rita Lee assistiu Rita Lee Mora ao Lado. E o livro dela é muito gostoso. São 2 livros que ela escreveu, né? A autobiografia musical, que conta a história dela. E tem um outro livro que foi nos 3 últimos anos de vida dela, que chama Uma Outra Autobiografia. Essa ela conta, já é a história dela, dos últimos anos de vida mesmo, a relação dela com o câncer e tudo. E isso também está sendo transformado em uma peça de teatro que eu quero trazer. Já até falei com o produtor. Mas aí a Rita Lee é a Lília Cabral. Lília Cabral vai fazer a Rita Lee. Essa peça vai estrear agora em São Paulo, parece. A Lília Cabral também é espetacular. Uma atrizona, né, assim. Então, nós começamos com Rita Lee, levamos aí 3.400 pessoas ao teatro. Nossa, que legal. Aí a gente vem agora com uma peça que veio em 2024, fez sessões extras, né? É uma peça muito impactante que se chama Tom na Fazenda. Todo mundo fala. Eu não consegui ver essa vez. Então vá assistir porque ela é muito bacana.
E é necessário o tema, o suspense que tem ali é muito bacana. Isso agora no mês de abril. No mês de maio, a gente tem o Reinaldo Gianecchini, a Maria Casa Deval, com uma peça que chama Um Dia Muito Especial. Parece que é muito legal, é um clássico do cinema italiano, né, que foi feito na década de 70. E quem fez o filme foi Marcello Mastroianni e Sofia Loren. É um filme muito bonito e a peça também é muito legal. Ela reproduz bem a história, assim, né? E o tema também é legal, que é na época do fascismo, a amizade entre uma mulher e um cara. E é uma amizade muito duvidosa. Entendi. Não era para existir, mas acaba existindo, né? É bem legal. Depois, início de junho, a gente tem o Memórias do Vinho, que é o Caio Blatt e o Elias Andreato. O Elias já esteve conosco com o que faremos com o Walter. E o Caio Blatt não, era para ele estar no Grande Sertão Veredas, que eu falei agora há pouco. E também teve um outro momento do ano passado que era para ele estar e acabou não dando certo. É que tem um filme que é baseado um filme baseado na peça, o Grande Sertão Veredas, com a Bia Lessa, que era a diretora da peça e do filme. Veio a Uberlândia com parte do elenco, participou de um debate, deu oficinas e exibimos o filme. E era para o Caio Blatt ter vindo, mas não rolou. Vieram outras pessoas. Aí agora ele vai saber que é a terceira vez que a gente tenta trazer o danado. Mas agora deu certo. Né? Deu certo. É um grande ator, né? É ótimo. Depois temos colado no Memórias do Vinho, o último livro da Jandira Martini, que morreu acho que em 2024. Era um ícone do teatro brasileiro, né? Atriz, dramaturga, diretora. É o último texto dela. E depois a gente segue, né, com outras novidades que estão por vir no segundo semestre, né? Mas não vou nem adiantar algumas aqui, porque eu só acredito na hora que bate ainda o martelo, mas eu vou dar um spoiler do segundo semestre. A gente já trouxe várias vezes, desde sempre, desde os anos 90, eu trago o Grupo Galpão, que é um dos principais grupos de teatro brasileiro, né? E também o Grupo Corpo, que é o principal grupo de dança do país e talvez do planeta, tá entre os mais reconhecidos do planeta. Aí nós vamos agora trazer uma outra vertente da arte mineira que tem 56 anos de existência, que é o Grupo Giramundo, de teatro de bonecos. Eles estão com uma exposição no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, que é de toda a trajetória deles, em 56 anos, que somam em torno de 800 bonecos, de todos os tamanhos. De todos os tamanhos. São os bonecos de todas as peças deles. A gente deve trazer no final de semana da criança, do Dia das Crianças. Ótimo, né? E tem bonecos de todos os tamanhos de cena. E é uma peça contemporânea, que é a trilha do Pato Fu. Né? Tem participações vocais da Fernanda Takai. Que legal. Né? E mistura linguagem contemporânea com a clássica, teatro com cinema. As crianças da atualidade adoram esse espetáculo, até porque a origem dele também é clássica, que é Alice no País das Maravilhas. Que legal. Vai ser muito bacana isso. Então é o spoiler que eu posso dar sobre o segundo semestre. Mas em maio a gente está soltando a nossa segunda revista de programação, que a gente vai ter tudo isso lá registrado, para a pessoa levar para casa, guardar e se programar para todos os espetáculos. Aí eu estou programando, né? Tô doidinha para ver os outros. E você falou, foi só um insight que me deu aqui, que quando eles estavam finalizaram o teatro municipal e a companhia Melhores do Mundo veio com o espetáculo deles que chamava Notícias Populares. Sim. Na verdade, quem estreou o espetáculo mesmo, e foi muito interessante isso, foi a companhia Deborah Coker. Eles vieram com 4 espetáculos deles e ficaram, acho que se não me engano, eles ficaram 10 dias em Uberlândia.
né? Porque era aquela coisa, sim. monta, desmonta e tal, né? Débora Coco é uma estrutura, né? Aí foram os primeiros espetáculos, mas é porque também ainda não tinha equipamentos, aí eles trouxeram equipamentos deles, luz, som e tal, né? Não, esse não foi lá, o Melhores do Mundo. Ah, não foi no Só que municipal? alguém estava... cada ponto que eles vão, eles pegam um ponto da cidade para fazer uma piadinha. Aham. E aí alguém falou alguma coisa, eles falaram assim, a caixa d'água. Ah, tá. Que eles falam assim, o teatro... Não, a caixa d'água. Eu falei, gente... Tem gente que fala isso. A caixa Aí vem d'água, alguém e fala assim, não, parece um queijo, né? Parece um queijo. Essa eu nunca tinha visto, parece um queijo. Agora tem os anticulturais, né? Eu acho lindo aquele teatro. É lindo sim. Teve o outro projeto que existia, que era do Saul Vilela, também era muito legal. Que lá é do Oscar Niemeyer. É Oscar Niemeyer. Isso já é um cartão postal para a cidade, lindo, isso, né? Assim, ter assinatura Niemeyer não é qualquer um, não né? é qualquer cidade, não é qualquer um, né? Mas, assim, sobre os comentários, no geral, as pessoas gostam. Alguns falam, parece uma caixa d'água e tal. Realmente, a obra do Niemeyer, ela tem os traços arredondados, diferenciados e tal. Isso. Mas eu fiquei muito irritado uma vez que eu vi, deu vontade até de questionar, que alguém falou isso, eu adoro, aí outro falou assim, não, eu gosto mais ou menos, parece um queijo. Aí outro ainda falou assim, mas tudo bem parecer um queijo, nós estamos em Minas, né, e papapá, né. Aí no final da discussão alguém veio e falou assim, não, aquilo lá parece na verdade papel higiênico, porque lá dentro só tem M, né. Que horror! Não. Porque, gente, essa é a anticultura mesmo, né? Então, totalmente. e aí a gente tem que conviver com isso, né? Eu me lembro quando surgiu o Centro Municipal de Cultura, o antigo fórum. Sim. Muitas pessoas achavam, ali deveria ser um hospital, deveria ser uma escola. Fez, gente, poxa, a primeira coisa que as pessoas têm que colocar em mente, até para entender mais sobre as leis de incentivo também, é que você não desloca. Gente, isso é óbvio, para qualquer pessoa com um pouquinho de noção sabe que você não desloca recurso da cultura e transfere para a saúde, ou transfere para a educação. Tem um orçamento previsto para cada segmento, né, do governo. Então, as pessoas acham, não, pega esse dinheiro, joga em tal lugar, né? Não é assim que funciona. E a cultura é essencial para o ser humano, ela faz parte do desenvolvimento humano, né? E junto dela, de mãos dadas, caminham a comunicação, a educação, a saúde. Ela gera saúde, ela cura, ela é transformadora, ela traz saúde mental para as pessoas. Sim. Tem vários casos, que aí a gente precisava de um podcast um pouco mais longo para eu te contar vários casos que demonstram o potencial saudável que a arte tem. Com certeza. Né? E você comentou lá aquele dia na coletiva sobre as ações de sustentabilidade que vão ser implementadas agora. Sim, me incomodava, a gente vai amadurecendo e aprimorando, né? Me incomodava um pouco lá no começo, porque a gente não tinha muita acessibilidade. Aí nós passamos a ser inclusivos já há muitos anos, talvez tenhamos até sido pioneiros nisso. A gente trouxe o intérprete de Libras, a audiodescrição para os nossos espetáculos. E depois, né, com o tempo, isso se transformou numa necessidade. Qualquer projeto incentivado hoje tem que ter isso. Né? E é ótimo, é um avanço. Eu até costumo brincar, o mundo está muito distante de ser um mundo inclusivo, né? O que a gente faz com essas iniciativas é amenizar a exclusão. A gente ameniza a exclusão, mas promover a inclusão só as próximas gerações ou as próximas das próximas é que vão ver um mundo mais inclusivo. Né? Isso. Então, nós começamos com isso. Aí depois criamos desde o ano passado um festival específico disso, de inclusão e acessibilidade. Aí me incomodou porque a questão é tão primordial que hoje existam ações sustentáveis, né? E aí nós, conversando com a Algar, né, patrocinadora master, a gente decidiu criar essa ação, né, uma ação de sustentabilidade, que é o seguinte: os espectadores ganham uma garrafinha de água. Sim.
porque querem beber água durante o espetáculo. E é a única bebida que é permitida lá dentro, né? Aí isso estava sujando um pouco o teatro. As pessoas deixavam na poltrona, deixavam no chão. Falta de educação, gente. Aí a Algar tem ações de reciclagem, ela tem parcerias com instituições para reciclagem, né? Aí decidimos que a gente ia fazer uma ação dessa ali, né? A Algar trouxe essa iniciativa também de pegar a garrafinha deles, ensinar como é que, porque são reciclagens separadas para instituições diferentes. As tampinhas vão para uma instituição, as garrafinhas para outra. As tampinhas, elas viram tratamento para as pessoas com deficiência, pela ACD, entendeu? Vai para CD recicla e transforma isso em horas de terapia ou de tratamento para quem precisar. Interessante. Entendeu? A outra já vai para associações de recicláveis mesmo, né? Isso é bem legal. E um outro ponto que eu queria tocar aqui é que, igual eu comentei com você antes, muita gente não sabe que dá para comprar um ingresso antecipado. Sim. Que é somente quando a próxima é o Tom na Fazenda. Então só poderia comprar essa. Então posso comprar as outras. Você pode comprar todas as outras. Agora, por enquanto, mas logo vamos abrir do segundo semestre, né? Mas também o Festival Todos em Cena, que vão ser todos gratuitos, pode retirar tudo na mega bilheteria ou no ponto de venda, né? E a gente fica até orgulhoso porque a gente sente uma relação de confiança, sabe? Porque a preocupação, a gente procura impregnar a prática da compra antecipada. Sim. Aí alguns não tinham esse hábito por terem passado por experiências desagradáveis com outros produtores, de comprar e o evento ser cancelado e depois aquele ingresso não ser devolvido. Isso nunca aconteceu conosco. Primeiro que nós nunca cancelamos nada, a não ser por causa da pandemia. Foi a Débora Coke, que estava uma semana, o teatro fechou. E uma ocasião com a Natália Timber, que ela foi internada. Também há umas 2 semanas do espetáculo. Foram os únicos cancelamentos que nós tivemos por motivo de força maior. No geral, mais de 300 espetáculos, nunca cancelamos nada. E quando tivemos que cancelar esses 2 espetáculos, a devolução foi muito criteriosa, muito transparente, ninguém ficou lesado, né? Então, essa relação de confiança, já ouvi isso, tipo assim... não, do Uberlândia na Roda das Culturas eu compro porque eu confio. Eles não cancelam. É bom saber, porque a gente não sabia, foi esse nosso ótimo saber, porque eu já quero garantir do Reinaldo e vambora. Vale a pena, né? A gente vai. E até porque tem essa cota popular, né, gente? As pessoas, poxa, eu não tô achando ingresso da cota popular. Já acabou, você demorou pra vir, já demorou pra buscar, né? Exatamente. E... a gente tá encaminhando aqui pro final, Carlos, que o papo foi tão bom que a gente nem vê a hora passando, né? Então. E tem algum recado que você queria deixar pro pessoal sobre a cultura, sobre teatro, sobre o que você quiser te falar pro pessoal aí? Não, assim, diretamente não, a não ser de uma maneira até um pouco subjetiva, né? Que acha assim que a cultura é um bem maior. A cultura é saudável, né? Ela transforma a vida das pessoas, às vezes ela até cura as pessoas, né? Então, o que a gente faz é tentar transformar a cidade num polo cultural mesmo, assim, porque muita gente diz isso também, que às vezes ia sempre para São Paulo ou para Ribeirão, para assistir espetáculos. Exatamente. Né? E que hoje os espetáculos que ela queria assistir, a gente está trazendo. É claro, nós não somos donos do teatro, o teatro, na verdade, o dono do teatro é o povo, né? A cidade inteira. Sim. Mas tem editais e tudo, então nós não conseguimos trazer todos. É ruim quando eu nego alguém. Recentemente mesmo, semana passada, eu tive que dizer um não para o espetáculo que fez o maior sucesso na temporada de São Paulo, que é o Cenas da Menopausa, com a Cláudia Raia. Nossa. Aí você tem que dizer não para a Cláudia Raia com um espetáculo que é super legal e super pertinente para as mulheres, que todas vivem essa experiência, né? Entendeu? Assim,
Então, infelizmente, sabe nós uma não próxima. temos o nosso teatro. Mas pode ter mais teatros. Ou quem Tomara. sabe a gente um dia monte teatro, né? Olha só. Já tivemos um pequeno teatrinho, Estação Cultura, muito tempo atrás. Mas E era bom demais, morro de saudade dele. Mas agora que a teria que ser um reforma do Grande teatrão. Otelo, já vai dar A cidade vai crescendo, chega uma hora que não tem mais solução, né? Tem Precisa. que ter. Precisa. Senão Nós temos no total de cinema 10 telas em um e 5 na outra. Acho que Pois é. se temos tanto cinema, poderíamos termos vários teatros também, né? Mas o cinema mesmo, agora a gente tem o Cine Teatro Neninha Rocha, Sim, que de vez em sim. quando tem filmes lá. Foi inaugurado o cinema da UFO também, lá no Sim. Campo Santa Mônica, né? Eu fiquei, isso Então mesmo. vai Então, melhorando. aos poucos a gente vai Devagarzinho melhorando. vai. Eu acho que Uberlândia, pelo tamanho que ela é, né, o lugar que ela está hoje, ela deveria ter uma realidade cultural um pouco mais ampla. Sim. Faltam espaços. Falta. Concordo com várias pessoas que vieram aqui já falaram a mesma coisa. Falta incentivo, falta espaço. Incentivo assim falta também. Vontade. Falta vontade do poder público. Falta vontade política, falta incentivo também. Precisa de mais. Né? Pouco que eu penso aqui também, é um pensamento meu, pode até ser cancelável, é que o teatro nos faz pensar. E às vezes não é isso que eles querem. Também, tem esse lado. Mas toda arte, né? Toda arte, ela não brota do acaso, ela traz um pensamento reflexivo, né? E a gente sabe desde sempre, na história da humanidade, há sempre aqueles que não querem que o ser humano se desenvolva, né? Exatamente. Entendeu? É isso. E tem uma pergunta, produção, para você quer fazer? Não. Tá só prestando atenção. Então, eu queria muito agradecer a presença aqui hoje. Eu deixo o espaço aberto para sempre que precisar divulgar aqui. A gente tem nosso portal. Se precisar vir aqui conversar com a gente está sempre aqui à disposição, porque o podcast aqui é exatamente para abrir espaços. Né? A gente traz um artista aqui de vez em quando, né? Opa! As portas estão sempre abertas. É só falar que a gente faz igual a Cris. A Cris falou assim: você tá aí, tô levando. Então, estamos aqui. Não? Eu agradeço muito o convite. Foi uma prosa boa, né? Foi uma prosa. A gente nem viu passar. Mas o assunto é tão complexo também que a gente deixou um monte de papo de fora. Né? Não, tem que abrir vários, porque eu acho que né, vale a pena fazer vários episódios. Pelo jeito, o Carlinho vai ter cadeira cativa. Tem muito assunto para falar. E olha que eu nem gosto muito, eu gosto mais dos bastidores, né? Como jornalista, adorava ficar nos bastidores. Mas a conversa foi muito boa e muito esclarecedora para alguns pontos. Eu acho que deixo aqui meu convite para várias, assim que quiser, estar aqui. Bora, oportunidade não vai faltar. Com certeza não. E agradecer a todos que assistiram, que vão assistir. Inscrevam-se no nosso canal. Tem muita coisa chegando aí. Tem artistas chegando aí que o Carlinho falou pra gente. E até quinta-feira que vem. Um abraço para todos e um beijo.